Autor de 2 gols da vitória do Internacional sobre a equipe do Atlético Goianiense, o atacante Pedro Henrique tem sido reserva do Wanderson, que ficou de fora da última partida em função de um desconforto muscular. Isso foi desenhado por Mano Menezes para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino. Entretanto, o Mano tem um outro problema para resolver, na lateral direita, o que pode sim influenciar na escalação do meio para frente. Nesse vídeo, a gente desenha o porquê Pedro Henrique poderá ganhar uma chance a partir do desfalque de Bustos na partida da próxima rodada. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla? Nesse vídeo, eu vou tentar desenhar um pouco com vocês o cenário atual do Pedro Henrique. Ele que marcou 2 gols na vitória colorada sobre a equipe do Atlético Goianiense. Uma vitória importantíssima pelo Campeonato Brasileiro e que manteve o Inter na vice-liderança da competição. Mesmo com os 2 gols que deram a vitória para o Inter nessa partida, o técnico Mano Menezes foi claro ao dizer que neste momento o Pedro Henrique ainda é reserva, ou pelo menos foi quase claro. O Mano foi por uma linha de que não irá fazer mudanças na maneira do Internacional jogar no próximo jogo. Só que tem um detalhe, e a gente vai tentar trazer esse detalhe aqui e aprofundar como o Mano Menezes vai tentar resolver um problema na lateral direita, já que Bustos está suspenso por ter levado o 3º cartão amarelo. A tendência é que Gabriel Mercado seja o escolhido para a lateral direita, e dessa forma a linha defensiva tenha Kehler ou Daniel, né, voltando de lesão, não deve ter sido muito grave o problema dele no olho, Daniel, Mercado, Vitão, Moledo e René. Só que dessa forma, o time do Mano Menezes ele fica um pouco prejudicado pelo lado direito de ataque, já que ele tem feito com que o lado direito tenha uma passagem muito forte do Fabrício Bustos e o lado esquerdo tenha a amplitude por parte do Wanderson, já que o lateral esquerdo, que é o René, fecha muito mais como um terceiro zagueiro, muitas vezes. Só que essa é a questão que pode fazer com que Pedro Henrique tenha uma vaga no time titular na próxima semana. O Mano deixou claro que não descarta exatamente a titularidade do Pedro Henrique. Ele apenas coloca que não vai mudar a forma do time jogar. E qual é essa forma? Um ponta sendo um atacante, um cara mais agudo, e o outro ponta do 4-2-3-1 sendo um meia, um jogador de maior construção. O Depena pode ser esse meia pelo lado esquerdo, e aí o Pedro Henrique seria o ponta pelo lado direito. Dessa forma, o time do Inter estaria, em tese, um pouco mais equilibrado, já que não tem a passagem mais forte do Bustos pelo lado direito. O que eu quero trazer para vocês é que, de alguma forma, o Mano vai tentar corrigir esse problema que é gerado a partir da suspensão do Fabrício Bustos. E aí, a gente tenta recorrer ao que o Mano fez no único período em que o Bustos esteve fora do time, que foi quando ele teve uma lesão muscular, ali às vésperas do jogo contra o Colo-Colo e também algumas partidas depois do jogo contra o Colo-Colo, já que ele volta exatamente naquela partida e naquela partida mesmo ele já sente novamente uma lesão muscular. Naquela altura, o Mano tinha Heitor, que foi o substituto imediato do Mano Menezes pela lateral direita, tanto que é o Heitor quem joga no Chile na derrota colorada pelo placar de 2-0 e inclusive joga bastante mal. Só que naquela altura tem uma outra coincidência. O Wanderson estava lesionado também naquele momento. Então, o problema de falta de profundidade que o Mano poderia ter pelo lado direito do ataque era compensado, porque o Pedro Henrique entrou no time naquele momento. E aí o Inter jogava com Gabriel e Edenilson sendo os volantes, o Depena como um ponta esquerda, sendo esse cara mais construtor que o Mano gosta de ter, Alan Patrick centralizado e na direita o Pedro Henrique, porque o Wanderson estava machucado, é verdade, e na frente o Alexandre Alemão. Esse resgate do que o Mano fez no único período em que o Bustos esteve fora pode ser um indicativo, não um indicativo eu diria, mas pode ser um motivo para a gente começar a acreditar que o Pedro Henrique não esteja descartado no banco de reservas. Dessa forma eu coloco 2 opções de escalação para o Mano para a partida da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Uma delas é tendo o Gabriel Mercado como lateral direito, Moledo e Vitão na zaga, e aí uma linha de 3, tendo o Pedro Henrique pelo lado direito, indo no fundo, o Depena pelo lado esquerdo, sendo esse meia mais construtor e contando com um apoio mais forte do René, que tem essa capacidade,
maior do que teria o Gabriel Mercado, tá? Então o René faria o papel do Bustos e o Pedro Henrique faria o papel do Wanderson. Essa é uma condição. E aí no meio, Alan Patrick e Maurício brigariam por uma vaga no time titular, na posição central dessa linha de 3. A outra opção, o Mano de alguma forma desenhou no jogo contra o Atlético Goianiense. Vocês lembram que quando a partida estava se encerrando, ele tira o Maurício e coloca o Mercado, e coloca o Moledo, perdão. Só que aí ele faz um esquema com 3 zagueiros, e adianta o Bustos, e adianta o René. Tudo bem que naquele momento ele estava querendo segurar o resultado, mas ele pode segurar com 3 zagueiros e colocar o Pedro Henrique aberto por um lado para dar amplitude, e aí o René como ala do outro lado. São opções, mas Gabriel Mercado como lateral direito casa mais com Pedro Henrique do que com o Wanderson. E talvez esse seja um trabalho a ser feito ao longo dessa semana. O Inter se reapresenta nessa quinta-feira. E aí a gente vai ter uma noção um pouco maior de quem Mano vai escalar como titular. Você escolheria Pedro Henrique ou Wanderson? Deixe seu time aqui embaixo. Deixa também teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!